Pessoal, nos últimos dias a República viveu uma turbulência política que poucas vezes a gente pode ter experimentado. E olha que no Brasil isso é difícil, porque o que mais a gente tem, infelizmente, é turbulência política e casos que a gente imaginava que só iam acontecer em séries de televisão. Isso tudo num contexto já muito difícil, que é o contexto da pandemia, que já matou mais de 5 mil brasileiros e deixou muitas famílias chorando a perda dos seus entes queridos. E eu queria fazer algumas reflexões com vocês, né? Eu vejo o caso do Sérgio Moro muito semelhante ao caso que eu vivi. Vocês lembram que quando eu era ministro da Cultura eu denunciei o Gedel justamente porque ele queria interferir em um órgão de Estado, ou seja, um órgão que tinha como missão maior proteger o interesse público, e ele queria fazer essa intervenção, no caso no IPHAN, em nome de um interesse particular. E naquele momento, eu como servidor público de carreira, eu sabia que eu não tinha outra alternativa a não ser denunciar o que estava acontecendo e zelar para que aquela instituição fosse preservada. O ministro Moro, da mesma forma, ele se viu diante de um cenário de interferência política na Polícia Federal muito sério, porque a Polícia Federal ela conduz investigações que podem atingir a qualquer brasileiro, inclusive ao presidente da República e a sua família, e ele não teve outra alternativa. E eu vi uma coisa bastante semelhante também em relação ao meu caso e ao dele, foi a campanha difamatória que tanto ele quanto eu passamos diante das denúncias que fizemos. Isso é normal. Eu acho que essas forças que estão querendo utilizar-se do Estado brasileiro para os seus interesses particulares, no caso concreto hoje o presidente da República e a sua família, é evidente que eles começam aí a acionar sua máquina de triturar reputações para qualquer pessoa que passe pelo seu caminho, que tenha aí qualquer possibilidade de interferir no curso das suas ações. Mas eu queria chamar a atenção para o que acontece agora, né? Nós temos uma investigação aberta no Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, anteontem, já aceitou abrir o inquérito e agora a Polícia Federal começa as investigações efetivamente. E hoje, mais uma decisão, o ministro Alexandre de Moraes decidiu, por sua vez, suspender a nomeação do diretor da Polícia Federal. Veja que não é a primeira vez que há uma suspensão de nomeação por parte do Executivo por conta do que a gente chama de desvio de finalidade. Vocês devem lembrar o caso do Lula, na era Dilma, que foi nomeado ministro-chefe da Casa Civil, teve sua nomeação suspensa. Depois tivemos a nomeação da Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, que agora é o novo herói do bolsonarismo, também na gestão do Temer. E, finalmente, agora o caso do Ramagem, na era Bolsonaro. E por que isso? A gente tem que lembrar que, embora as nomeações sejam prerrogativas, ou seja, sejam uma atribuição, um direito do presidente da República, elas precisam atender a critérios objetivos mínimos. E o critério mais básico que elas têm que atender, além dos princípios que devem ser observados na administração pública, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, o critério mais básico é que essas nomeações correspondam ao interesse público, ou seja, a análise de currículo, se o sujeito é ou não é apto àquele cargo, é uma avaliação que tem que ser feita por quem nomeia, é o presidente. Só que a sociedade tem que ter a clareza de que aquela nomeação serve realmente ao interesse público e não aconteceu por conta de algum outro interesse, no caso o interesse particular do presidente da República, de ter as investigações contra si e contra a sua família, de certa forma direcionadas, ou que ele pelo menos tenha acesso às informações antes, ou seja, que ele possa fazer de fato uma interferência em favor dos seus. E aí, gente, eu queria discutir isso, né? Lá atrás, quando eu assumi o meu mandato, desde o início eu denunciei os vários momentos em que o Bolsonaro estava se desviando, em que ele apresentava um comportamento incompatível com aquele que nós esperaríamos de um presidente da República, especialmente na utilização do Estado a favor dos seus interesses. E a gente viu isso em vários momentos, eu vou citar aqui alguns, quando o COAF, por exemplo, acabou indo com o apoio do governo para fora do Ministério da Justiça, como tinha sido combinado antes com o ministro Moro, inclusive. Depois a gente teve esse episódio aí do juiz de garantia, enfim, são tantos episódios e eu tenho a consciência tranquila de tê-los denunciados todos por meio das minhas redes sociais ou por meio de ofícios, requerimentos de informação, enfim. Nós tentamos não deixar passar nada. E aí, é claro, eu recebi o ataque de um monte de gente que me acusava de um monte de coisa. Me chamavam de esquerdista, comunista, enfim.
Acho que faz parte do jogo democrático, não estou aqui reclamando nem me sentindo magoado. Mas eu acho que é um momento da gente refletir como sociedade brasileira. Afinal de contas, em primeiro lugar, você acha que a gente vai conseguir de fato progredir na nossa experiência civilizatória, progredir como país, como sociedade, como nação, nesse clima de fla-flu, nesse clima de polarização, de ódio, de conflito exacerbado? Eu duvido. Nenhuma nação conseguiu progredir não tendo união nacional. E a união precisa se dar não em torno de uma pessoa, de um líder, como se fosse um salvador da pátria. Infelizmente no Brasil a gente gosta desse tipo de liderança, mas a união se dá em torno do respeito à diversidade, em torno do respeito à liberdade do outro de pensar diferente, sem que a gente o considere um inimigo fidagal, um antipatriótico, como se alguma pessoa tivesse aí o poder de encarnar a pátria. Não tem. A outra reflexão que eu faço muitas pessoas acabam tendo dois pesos e duas medidas diante de certos fatos. Vou explicar. Se aquilo é produzido, aquela atividade por alguém que você gosta, por alguém que você tem admiração, você vai lá e apoia. Mas se aquilo é feito por alguém que é seu adversário, você critica. Essa falta de coerência é um problema na política brasileira, porque muitas vezes a gente acaba passando pano, como se costuma dizer, endossando atitudes que não são endossáveis, que são sim condenáveis. Mas pelo fato de elas estarem sendo feitas, produzidas por alguém que conta com a nossa simpatia, a gente finge que não viu. Como se fosse uma torcida de time de futebol. E na política não dá para ter isso, porque o interesse maior tem que ser sempre o interesse do Brasil. Então, ontem eu estava conversando com o Leandro Machado, um querido amigo do Movimento Agora, do qual orgulhosamente faço parte, e ele falava exatamente isso, né? Olha, se você está na dúvida se aquele comportamento é errado ou não, coloque aquele comportamento, ao invés de um aliado, pensa que aquilo está sendo feito por alguém que você não gosta. Se você reprova aquele comportamento materializado em outra pessoa, numa pessoa que você não gosta, é porque é sinal que de fato aquele comportamento é condenável. E não resta a você outra alternativa a não ser condenar, independentemente de quem tenha feito. E eu gostaria de chamar a atenção nesse episódio do Moro, porque muita gente acabou considerando o Moro um inimigo da pátria, porque traiu o Bolsonaro. Ninguém trai um presidente da República quando faz a coisa certa, quando traz a verdade à tona. Essa pessoa, ela tem que ser, inclusive eu sempre falei isso, desde a experiência que eu vivi, essa pessoa tem que ser premiada. E um outro ponto que eu queria trazer aqui nesse vídeo também, independência da Polícia Federal, autonomia. Eu posso dizer de carteirinha, senhores, a Polícia Federal precisa preservar a sua independência, precisa preservar a sua autonomia. Isso porque a ela cabem investigações muito sérias dentro da nossa República. E eu posso testemunhar porque quando eu levei a denúncia do GEDEL à Polícia Federal, eu estava envolvendo um dos ministros mais poderosos do país e o presidente. E se não fosse essa autonomia, se não fosse o trabalho brilhante e profissional que os servidores da Polícia Federal exerciam e exercem, eu estaria lascado, eu estaria em situação muito difícil. Então essa confiança que a gente tem na Polícia Federal, ela tem que ser preservada no seu máximo nível, porque senão a gente começa a desestimular que as pessoas denunciem e desacreditar as investigações que são feitas. Isso é muito perigoso. Isso seria um retrocesso enorme nesse caminho aí do combate à corrupção. Então, eu queria trazer essas reflexões. Eu acho que a gente não pode perder o foco, que é o combate à pandemia, que é salvar vidas, mas a gente não pode também deixar de pontuar aqui que esse comportamento do Bolsonaro, e ontem a gente teve essa fala abjeta, do e daí, como se não fosse responsabilidade do presidente da República liderar o país nesse momento tão grave, as mortes se avolumando e a gente vê o presidente da República debochando dos mortos, bem próprio dele, esse comportamento mesquinho, pequeno, esse comportamento antipatriótico, eu diria, não pode deixar de ser denunciado. E eu, como deputado federal, tenho a obrigação de fazer assim. E vou atuar sempre nesse sentido e sempre fiel à minha consciência. E hoje eu falo com muita segurança. Todas as críticas que eu fiz ao Bolsonaro não se trataram de críticas pessoais, mas foram críticas sim ao seu comportamento. E eu gostaria de chamar a atenção para isso. Não podemos ter político de estimação.
Não podemos acreditar nesses salvadores da pátria que volta e meia se vendem como a grande solução para o Brasil. A gente precisa amadurecer politicamente. E esse amadurecimento passa pelo entendimento de que, acima de tudo, tem que prevalecer o interesse nacional, o interesse dos brasileiros. Um abraço, muito obrigado.